primeiro lugar, e por questões de conformidade, informo que esse webinar está sendo gravado e o conteúdo será compartilhado nas redes sociais da SAMP Brasil. Peço àqueles que não estiverem confortáveis com essa condição, para, por favor, se desconectarem agora, ok? Boas-vindas aos participantes aqui presentes. Meu nome é Rodrigo Marques e atuo como vice-presidente da SAMP Brasil, junto com um grupo de profissionais do setor. Faço parte do comitê de gestão desta associação. A SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. Com sede nos Estados Unidos, atuamos em diversas regiões através de 40 capítulos, capturando, produzindo e compartilhando conhecimentos sobre diversas tecnologias. A SAMP Brasil promove há anos o Congresso Internacional de Compósitos e o Desafio Acadêmico, com a proposta de disseminar informação qualificada sobre a nossa proposta para a indústria e a academia. Esta é a 6ª edição desse webinar e temos o prazer de receber representantes do Laboratório de Estruturas Leves, do IPT, Instituto Senai Inovação, Senai, e Laboratório de Materiais Poliméricos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para este bate-papo sobre o mercado de compósitos no Brasil. O evento terá a duração de 30 minutos e eu farei perguntas e pedirei aos participantes que as respondam dentro do tempo proposto. No final, se houver tempo, abriremos espaço para outras perguntas feitas através do chat do Google Meet, que estará disponível a todo momento. Eu lhes asseguro que estes 30 minutos passarão rápido, espero que todos aproveitem, tá? Então, antes de começar, o pedido básico de todo o evento online, eu pediria à audiência para fechar a câmera e fechar o áudio, apenas os nossos convidados, né, que vão estar na banca para o bate-papo podem manter o vídeo e o áudio aberto. E também gostaria de, antes de apresentar oficialmente os convidados, eu quero informar que a Michele Leale Costa, do Laboratório de Estruturas Leves do IPT, que estava confirmada para participar do nosso webinar, hoje, conforme divulgamos nas redes sociais, teve um imprevisto na agenda, infelizmente não poderá estar com a gente, mas a Michele gentilmente alinhou com uma colega do IPT para integrar a nossa bancada. Michele, obrigado, sei que você está nos ouvindo, talvez não agora, mas posteriormente no YouTube. Obrigado e já fica aqui o meu convite para um próximo bate-papo, pois certamente teremos outras oportunidades. Portanto, os nossos convidados de honra são doutora Luísa Conejo. Luísa, desde já muito obrigado por ter aceito o convite através da Michele. É engenheira de materiais, mestre e doutora em engenharia mecânica nas áreas de compósitos poliméricos, especialista em análises térmicas, atuou por 7 anos como professora substituta nos cursos de engenharia da Unesp, campus de Guaratinguetá, e atualmente trabalha no IPT, o LEO, em São José dos Campos, como pesquisadora sênior da área de compósitos poliméricos. O Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, criou o Núcleo de Estruturas Leves, o LEO, instalado no Parque Tecnológico de São José dos Campos, em resposta à necessidade de uma infraestrutura integrada para pesquisa e desenvolvimento em estruturas leves, e assim atender a demanda de empresas no Brasil e no exterior. Dr. Alberto Lima Santos é graduado pela Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba, FATEC Pinda, no curso de Tecnologia em Metalurgia, graduado pela Universidade Estadual Paulista, campus de Guaratinguetá, a FEG Unesp, no curso de Engenharia Mecânica, doutor em Engenharia Mecânica na área de materiais pela Universidade Estadual Paulista, campus de Guaratinguetá, a FEG Unesp, realizou seu pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista, campus de Guaratinguetá, lecionou na Universidade Anhanguera Educacional de Taubaté, no Departamento de Engenharia de Produção. Atualmente, trabalha no Instituto Senai de Inovação, Materiais Avançados e Nanocompósitos, onde chefia o Laboratório de Materiais Compostos Estruturais. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais, com ênfase em compostos estruturais, materiais poliméricos, processamento de plasma, modelagem e simulação mecânica. O Instituto Senai de Inovação está localizado dentro do Senai Mário Amato, em São Bernardo do Campo, referência em materiais não metálicos, química e meio ambiente no estado de São Paulo, desde 1990. Conta com uma equipe técnica altamente qualificada, composta por pesquisadores e especialistas com experiência profissional e industrial e dedicação exclusiva a atividades de pesquisa e desenvolvimento e serviços complexos.
A unidade conta com infraestrutura moderna e equipamentos de alta tecnologia, disponíveis para atender as demandas tecnológicas das indústrias. Professor Dr. Sandro Amico, possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Engenharia Química pela Unicamp e doutorado pela University of Surrey, Inglaterra. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de engenharia de materiais, com ênfase em materiais compósitos, atuando principalmente nos seguintes temas: estrutura, processamento e propriedades dos compósitos poliméricos. É coordenador de um grupo de pesquisa em compósito, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível IC, tem índice em H de 31, já orientou mais de 50 alunos de mestrado e doutorado, foi também presidente do 3º Congresso Brasileiro de Materiais Compósitos, BCCM, que ocorreu em Gramado em 2016. Agora sim, dou as boas-vindas aos nossos convidados especialistas. Luísa, antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito feliz com a participação de vocês. Realmente, são convidados, né, com peso acadêmico de pesquisa muito importante. É a primeira vez que a Samp Brasil, dentro do webinar de perspectivas de mercado, tem essa ênfase mais direcionada para os centros técnicos. Então, sem dúvida, é um prazer para a gente ter essa oportunidade. Dou início ao bate-papo convidando a Luísa para compartilhar conosco qual é a importância do envolvimento dos institutos de ciência e tecnologia com a indústria. Como essa parceria pode trazer benefícios de desenvolvimento tecnológico e também para a sociedade. Luísa, peço a gentileza de você considerar 3 minutos para as suas respostas, para eu dar sequência para os próximos comentários. Obrigado. Obrigada a todos. Bom, respondendo a sua pergunta, né, trata-se de uma construção interessante de conhecimento e infraestrutura, né, que de um lado a gente tem a academia, né, e seu peso de conhecimento acumulado, além de uma infraestrutura capaz, né, de propor temas de peso e temas disruptivos, onde o nível de maturidade tecnológica precisa se desenvolver com uma base geralmente vinculada a um TRL até 3, e, de outro lado, nós temos a indústria, que é dividida entre setores, demandando aí uma visão estratégica e focada no negócio, né, ou seja, uma necessidade de fazer pesquisa, mais focada em gerar resultados em curto espaço de tempo, né, com um TRL aí de 7 a 9. E entre essas duas entidades, nós temos os institutos de pesquisa, que possuem aí no seu DNA, né, uma função de fazer uma junção entre esses dois setores, né, academia e indústria, possuindo aí uma capacidade de capacitar pessoas, né, pessoas capacitadas em uma infraestrutura também, para poder auxiliar esse avanço, né, no nível de maturidade de pesquisa, chegando aí mais próximo de resultados esperados para o setor industrial, um TRL aí de 3 a 7. E dessa forma, a gente tem uma construção aí de conhecimento e infraestrutura que acaba sendo catalisada na geração de resultados para a indústria e, por sua vez, para a sociedade, uma vez aí que tem o retorno por toda a sua iniciativa, que não se dá apenas pelo faturamento das empresas, mas também no lançamento de um novo produto e por toda a sua formação de recursos humanos que estiveram aí envolvidos nesse processo, em diversas fases. E, justamente, né, esses recursos humanos, eles serão parte responsável pela multiplicação desse conhecimento e da sua aplicação como gerador de resultados, formando, assim, um círculo virtuoso. Muito bom, Luísa, muito bom. Obrigado pela explicação. Sandro, você poderia, por favor, dizer a sua opinião, como você enxerga esse envolvimento dos ICTs com a indústria, os potenciais benefícios de desenvolvimento tecnológico e também para a sociedade? Tá, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite aí da Samp Brasil para participar deste evento, obviamente, né? Esse tipo de evento é muito importante no contexto atual, enfim, novo normal e tudo. Webinars, eventos online, vieram para ficar, basicamente, né? E podem nos ajudar a continuar integrados, né? Integrados e ativos. Né? Sobre a pergunta, eu acho importante, antes de focar um pouco mais na resposta, contextualizar o mercado dos compósitos no mundo e no Brasil, tá? Bom, o total mundial levantado aí pela JTC é em torno de 20 milhões de toneladas em 2019, né? Aí englobando total, né? Compósito total com borracha, compósito matriz metálica, cerâmica, exceto o concreto, né?
E em termos de compostos de matriz polimérica, em torno de 18 milhões de toneladas, aí, um valor de mercado de 86 bilhões de dólares. Aí integrando dentro desse quadro os compostos de fibras em geral e o WPC, né, que aqui no Brasil a gente conhece como madeira plástica, né? Bom, a América do Sul tem apenas 3% desse volume, tá? Que é um percentual muito baixo. Em termos de Brasil, mais especificamente, nosso consumo estimado aí, que sai nos levantamentos da Almaco, inclusive, é de 1 quilo por habitante por ano. Esses aí são os dados de 2019, antes da pandemia, e já estamos estacionados nesse patamar há anos, basicamente, tá? Para comparação, aí, os Estados Unidos consomem em torno de 8 quilos habitante ano, ou seja, 8 vezes mais, aí, na média, considerando os dados disponíveis, tá? Agora, vamos focar um pouco mais no mercado dos polímeros e plásticos no Brasil. Em termos de mercado dos polímeros termorrígidos, né, como a gente tem aqui no Brasil à disposição resinas fenólica, poliéster, estevinílica, epóxi, enfim, mas tem todo um outro grupo de termorrígidos mais avançados que a gente não tem, tá? Não tem disponível, tá? Com produção nacional, bismalimidas, polimidas, silicones, furanos, etc. Tá? Voltando agora para os termoplásticos, né? A gente pode dividir eles em 3 grandes grupos, né? Tem 95% do volume nos commodities, nessa parte ali o Brasil está bem atendido, mas aí subimos para a segunda categoria, os termoplásticos de engenharia, que são em torno de 4,5% do mercado global, que são aqueles polímeros que têm uso acima de 90 graus, né? PET, policarbonato, poliamida e para mais. E tem os termoplásticos de alta performance, tá? Então, são menos de 0,5% do mercado e que nesse grupo, realmente, o Brasil não aparece, basicamente, tá? As poliimidas, polissulfonos, poliétersulfonas, enfim. Principalmente, vale ressaltar o PIC e o excelente PPS, né? Esses dois juntos aí, por exemplo, compõem 80% do mercado global aeroespacial e defesa, e nós, basicamente, não entramos em nada disso, tá? Bom, vamos falar agora de fibras, tá? Vamos falar de fibras. As fibras sintéticas, vamos começar pelas fibras sintéticas, né? Fibras de vidro, que começaram no mundo em 1940, essas sim tem no Brasil, né? Nós temos produção no Brasil, mas as fibras de carbono, que são de 1961, fibras de aramida, 1971, fibras de polietileno, final dos anos 70, nenhuma dessas é produzida no Brasil até hoje. Esse é o cenário, tá? Não adianta a gente querer maquiar as estatísticas, enfim, os dados. Esses são os dados, tá? O que a gente tem que fazer? A gente precisa que essa parceria no instituições de ensino, de CTs em geral e a indústria, sem ela será impossível melhorar este quadro. Basicamente é isso, tá? Claro que o apoio governamental Excelente. Também é importante, tem que aumentar, seja na forma de investimentos, financiamentos, ou diminuição da burocracia, né? E assim precisa se instituir e reforçar movimentos que agreguem instituições de ensino e empresas. Esse é o movimento que a gente precisa se engajar. Excelente, Sandro. Muito boa explanação em relação ao mercado, com detalhes de informações e um contexto global, como a gente está inserido. Concordo com você, sem dúvida é muito importante a gente entender a nossa realidade, até para entender estratégias de desenvolvimento e enfrentamento dos desafios. Muito obrigado pelos seus comentários. Alberto, para finalizar essa rodada, por favor, compartilhe com a gente a sua visão sobre o mesmo tema. 3 minutos, Legal. Tá? Obrigado. Legal, obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao convite de estar aqui nesse evento e junto com o professor Sandro, que é uma referência, e junto com a Luísa, que é minha amiga pessoal. E, então, eu acho que esse tipo de evento tem tudo para alavancar o mercado de compósitos, que o professor realmente mostrou que tem muito para crescer, né? Bom, mas de forma geral, como os ICTs têm esse papel, né, de alavancar esse setor de materiais compósitos, né? Atualmente, quase toda palestra governamental ou privada, existe a palavra inovação em todas as palestras, em todas as conversas, só que existem 2 pilares fundamentais anteriores à inovação, que é a pesquisa e desenvolvimento, né? Não é à toa que a PDI está na ordem pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para contextualizar
feito de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, segundo o IGI, que é o Índice Global de Inovação, o Brasil está na 62ª colocação de 131 países, está lá na metade, tá? E isso já indica que o Brasil produz cientificamente, tá? A gente tem mais de 80 mil artigos indexados na plataforma Scopus por ano, tá? E das áreas que mais publica, depois ali de medicina e biomedicina, materiais, tá? Então a gente produz bastante. Qual que é o problema? Por que isso não está chegando na ponta, nas nossas empresas, para gerar a aplicação da tecnologia, gerar realmente o aumento de competitividade da indústria nacional, redução de custo de produção, aumento de receita? É isso que a gente quer ver na nossa indústria, né? A gente quer ver uma indústria forte, que compita com as indústrias internacionais, né? Essa ponte entre a academia e a indústria, né? A gente comumente fala na nossa área que existe um vale da morte, né, das teses. Muitos amigos meus, inclusive a minha tese, não foi aplicada efetivamente na indústria nacional, né? Então, o papel das ICTs é justamente vencer esse gap, esse distanciamento entre a universidade, que produz bastante, tá? Claro que precisa de mais apoio, cada vez mais, mas juntar isso com a nossa indústria nacional, sem dúvida, é o papel mais importante das ICTs, e, na verdade, é o único caminho para a gente crescer com todo esse espaço que o professor Sandro mostrou aí, que temos para crescer. Sem dúvida, Alberto, sem dúvida, muito pertinente seus comentários. Agora você apareceu, sua câmera voltou, durante a sua fala ela tinha desligado, eu não sei se foi algum problema técnico, mas apenas para te avisar, tá? Muito obrigado pelos comentários. Ela acabou apagando, vou tomar cuidado na próxima. Não, tudo bem. Dando sequência à nossa conversa, temos um tema que não podemos deixar de abordar, que é, sem dúvida, o Covid-19. Portanto, do ponto de vista dos projetos em curso e do financiamento para a produção científica, seja ela público ou privada, como o seu laboratório foi afetado? Tá? Eu peço que vocês respondam, por favor, em 2 minutos, e podemos iniciar com o Sandro. Tá bom, obrigado. Bom, vamos de novo contextualizar um pouco, tá? No Brasil, atualmente, menos de 1,5% do PIB é destinado a P&D, tá? Isso aí somando já o setor público com o privado, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, primeiro, que a responsabilidade é de todos, tá? Não é só do governo também, tá? Bom, o financiamento em pesquisa sempre foi limitado no Brasil, né? Reduziu bastante desde a recessão de 2015, 2016, e desde lá a situação ficou mais difícil, né? E foi agravada agora com a pandemia. Bom, falando do setor público, os órgãos de fomento, como o CNPq, CAPES, FINEP, as fundações de amparo à pesquisa dos estados, a FNDCT, sempre tiveram um papel fundamental no Brasil e precisam ser valorizados, tá? E o nível de investimentos total caiu nos últimos anos e precisa ser recomposto, tá? Um indicativo importante é que o valor das bolsas de mestrado e doutorado estão congelados desde abril de 2013, são mais de 7 anos. E isso, claro, tem um impacto negativo nas áreas de pesquisa no Brasil como um todo, porque são esses alunos de pós-graduação que realmente movem a parte da ciência no Brasil. Bom, agora vamos especificamente agora sobre essa época da pandemia. Tá? Os laboratórios, em sua maioria, estiveram parados por meses, tá? E, em geral, iniciaram o processo de volta gradual. Mais especificamente o meu lab, né? Apenas os alunos de pós-graduação estão liberados ao trabalho, ainda assim respeitando os protocolos estabelecidos, uso de EPIs, respeitando o limite de pessoas por ambiente, etc. Posso dizer que houve, sim, um prejuízo no andamento do trabalho em geral, não dá para negar. Neste momento, estamos tentando restabelecer um ritmo de produção de resultados como tínhamos antes, né? Neste cenário, a boa notícia recente aqui para reduzir um pouco o efeito da pandemia, as bolsas de mestrado e doutorado dos alunos, né, foram estendidas pelos principais financiadores no Brasil, que são o CNPq e a CAPES, por até 6 meses. Tá? Eu, particularmente, venho trabalhando de casa normal, participando de reuniões virtuais com os alunos que oriento e colaboradores. Ontem mesmo participei de um call com pesquisadores da Suécia, que a gente tem um projeto de colaboração da CAPES, de binacional, e a escrita de artigos e aulas continuam normais. Tá? Vou só dar um dado, eu dei uma série de cursos online, inclusive terminei há pouco tempo uma série de 10 lives abertas, gratuitas, todos em compósitos, e chegamos a atingir mais de 480 inscrições no último evento.
Isso comprova que há uma demanda, um interesse direcionado a esta área atualmente no Brasil que tem que ser aproveitada, né? Tem que ser aproveitada por todos. Excelente, Sandro, excelente. Acompanho você nas redes sociais, sem dúvida é um trabalho muito importante e a gente vê, sim, o engajamento das pessoas no segmento. Parabéns. Alberto, por favor, compartilha com a gente como o Covid afetou vocês no Senai. Primeiro, elogiar o trabalho do Sandro, realmente eu também acompanho, principalmente no LinkedIn, os eventos e realmente promove a nossa área. Mas em relação à resposta à pergunta, realmente afetou principalmente o setor de serviços, tá? As empresas diminuíram bastante a contratação, porém existiram chamadas Embrapi, Senai de Inovação, Sebrae-Tec, voltadas ao combate ao Covid, né? Nessa linha de engenharia de materiais, né? Então, a gente teve 2 projetos aprovados em Embrapi e um projeto aprovado do edital Senai de Inovação, e vários projetos Sebrae-Tec que está sendo desenvolvido. Então, existiu realmente fomento e procura, tá? Um fator interessante que a gente percebeu no Instituto também foi a procura de muitas empresas por contratação direta, tá? Eu acredito que o tempo em casa dos empresários acabou despertando inovações e ideias que estavam adormecidas, porém, efetivamente, eles não foram implantados a maioria dos projetos, né? Então, acredito que depois do mercado passar por esse momento de insegurança, esses projetos vão sair do papel e vão ser implementados, tá? Mas, de forma geral, a gente está trabalhando bastante, né, nesses projetos desenvolvidos, e o serviço que foi afetado nos primeiros meses agora está sendo retomado de forma gradual. Excelente, Alberto, excelente. Muito interessante esse ponto desse momento de tantos desafios e sem dúvida, as empresas, os empresários, como você disse, pode estar colocando alguns projetos ou investindo em alguns projetos para desenvolvimento com pesquisa. Fico feliz em ouvir isso. Luísa, e no seu caso, como está sendo esse impacto no IPT? Então, a crise, né, advinda desse novo coronavírus, né, a Covid-19, afetou alguns projetos do IPT de forma negativa, né, e alguns sofreram cortes importantes no seu orçamento, impactando aí a manutenção dos empregos e do escopo contratado. A maior parte desses cortes foi ligada à indústria de óleo e gás, né, já que acumulava ainda algumas quedas de faturamento, né, por conta da diminuição gradual do barril ainda em 2019, e essa queda de faturamento aí repercutiu no avanço da produção científica, e ao menos com a postergação de ações e a obtenção de resultados científicos, né, então fizeram um corte grande nessa parte de P&D. E ainda não conseguimos mensurar aí o grau de impacto por conta dessa crise, mas a gente pode afirmar que ela é considerável. Perfeito, Luísa. É muito interessante escutar o ponto de vista de vocês, né, centros de pesquisa, de desenvolvimento. A minha visão acaba sendo muito conectada com a indústria. As nossas dores, em alguns momentos, são muito parecidas, mas, sem dúvida, eu vejo que é um momento onde também a superação e novas ideias acabam aparecendo. Muito interessante. Pessoal, o tema do nosso webinar é Perspectiva do Mercado de Compósitos no Brasil. E para entrar nesse tema, eu quero fazer 2 perguntas, tá? Vocês terão um tempo maior aí para poder responder. A primeira quais são as demandas atuais para pesquisa e desenvolvimento no setor de compósito, né? Como é que está hoje a demanda para vocês? E a segunda, quais são as perspectivas para as pesquisas no mercado de materiais avançados? Como é que vocês enxergam os próximos anos, né? A gente fala de 5 anos em área de materiais, acaba sendo longo prazo. Então, fiquem à vontade para discorrer dessa forma. Eu peço para o Alberto iniciar. Alberto, 3 minutos, por favor. Legal. Como você mesmo bem colocou, né, nas adversidades surgem as oportunidades, né? Então, o empresário ele tem a demanda de diminuir cada vez mais os custos e aumentar a produtividade, né? Então, o que aparece muito para a gente é substituição de materiais, principalmente metálicos, por materiais compósitos, né? Então, o empresário ele tem a ideia de diminuir peso e assim ganhar
por exemplo, com mobilidade, com a engenharia, na parte de mobilidade, ganhar com redução de custos de combustível, né? Então, ou ganhar em produtividade, né? Se a partir do momento que ele começar a trabalhar com material injetado, com fibra curta, ele consegue ganhar produtividade e reduzir custos de fabricação, né? Então, essa é uma vertente muito forte do nosso instituto, tá? Substituição de peças metálicas, e aí faz muito sentido a aplicação de simulações mecânicas para ver se realmente é possível a substituição diretamente, né? Tem que ser feito todo um estudo de requisitos para ser substituído. A gente não está criando mais black metal, né? Que é simplesmente fazer a peça metálica e material compósito, né? A gente está fazendo todo o desenvolvimento e design do produto do zero de material compósito, né? Então, um grande ganho, talvez, seja a peças que são montadas, parafusadas, você consegue fazer ela inteira de material compósito, então você ganha em tempo de fabricação, e no final das contas você ganha em custo, né? Então, a diminuição do custo é sempre um target muito procurado pelos empresários, tá? E em relação à segunda pergunta, qual é o futuro, acredito que a vinculação de propriedades transversais seja fundamental na área de materiais avançados, né? Tais como adicionar grafeno, nanotubo de carbono a uma matriz termoplástica, termorrígida, para ganhar em produtividade, talvez em tempo de fabricação, você aumenta a dispersão do calor, então você consegue resfriar mais rápido uma peça e consegue ganhar em tempo de injeção, né? Então, você não só ganha em resistência mecânica adicionando grafeno, você ganha em produtividade, porque você aumenta a perda de calor da peça, né? Então, propriedades transversais são fundamentais e é realmente o futuro, né? É o que o mercado está procurando cada vez mais. Excelente, Alberto. Excelente colocação. Sandro, eu continuo com você. Como você vê a demanda atual e as perspectivas para os próximos anos? Tá, de novo eu vou começar dando uma contextualizada rápida. Já existem, olha, 50 grupos de pesquisa dedicados a compósito no Brasil, tá? E 7 de nanocompósito. Então já tem bastante gente se dedicando, estudando. A massa crítica já é suficiente para atuar nessa área, e elas estão em todas as regiões do Brasil, tá? Então é uma boa notícia, tá? O que a gente nota no mundo aí dos compósitos é um crescimento do uso de compósitos com termoplásticos, tá? No geral, tá? Eles vêm crescendo mais do que o crescimento dos termorrígidos, e com isso eles estão aumentando a participação, o share aí no mercado, tá? Mas eu preciso falar também que eu esqueci de dizer no começo, que eu concordo com as colocações do Alberto ali, todos que ele falou são importantes. Então, eu vou adicionar o crescimento dos termoplásticos, vou adicionar o uso de fibras naturais, que também já é grande. Para você ter uma ideia, 11% do volume de compósito já é em fibras naturais, só pede para fibra de vidro. Então, a segunda conjunto de fibras mais usadas do mundo para compósito são as fibras naturais, tá? Embora muita gente não conheça isso, né? Essa é a realidade. No fibra natural, nesse caso, estou me referindo às fibras vegetais, tá? E o Brasil, infelizmente, não é um dos maiores fabricantes produtores de fibras naturais, vegetais, mas tem um grande potencial para entrar nesse grupo, né? Todas as condições de crescimento dessas plantas, né? No Brasil, a gente tem a piaçava, o coco, sisal, também tem o curauá, que é uma fibra brasileira da região do Pará, que é uma fibra de ótimas características, mas que é difícil a gente comprar até um fio de curauá. Se você tentar ir pelo mundo, pensar em reforços contínuos, tem reforços de fibras vegetais, naturais, de linho, de extrema qualidade, tem até pré-pregue com fibras de linho na Europa, acredita? Então, tem muitas oportunidades nesse campo ali que podem ser exploradas. E duas outras que eu vou falar rapidamente, que é o técnico de processamento mais avançadas, grau de automação, que tende a aumentar, e a junção de design de produto aplicado a compósitos. Isso aí. Muito bom, Sandro, muito bom. Esses novos materiais e também a parte de processamento, novos equipamentos, sem dúvida, a gente vê um futuro muito interessante para materiais compósitos. Luísa, como você vê o cenário atual e as perspectivas? Bom, um setor aí que tem uma crescente demanda para o uso de materiais compostos é o automotivo, principalmente, né, aqueles ligados a veículos de carga, e a crescente demanda aí por eletrificação ou hibridização desses veículos passa necessariamente por uma forte demanda de redução de peso do veículo. E nesse cenário, os materiais compostos, principalmente os compostos estruturais,
eles passam a ter um papel relevante e fundamental na viabilização das tecnologias que permitem essa mitigação e migração de veículos essencialmente a combustão para veículos híbridos ou, né, 100% elétricos. E na questão das perspectivas para o futuro, né, em materiais avançados, por conta aí do seu papel relevante em materiais avançados, os compostos eles passam a ser cada vez mais vistos como uma solução de muitos problemas da indústria, principalmente em relação à redução do peso, né, para novos projetos no setor automotivo e aplicações de materiais avançados na indústria de óleo e gás, e principalmente no atendimento do requisito estrutural e de uma maior resistência ao processo de degradação. E são materiais mais leves e ainda assim capazes de entregar uma resistência estrutural que os habilita aí para o setor de energia eólica também. E, por fim, eu vejo aí que percorremos um caminho relevante até aqui, né, no desenvolvimento de materiais compostos, mas eu acredito que ainda temos um longo caminho ainda para percorrer, subsidiando aí demandas para outros diversos setores industriais. Sem dúvida, Luísa, sem dúvida. Acho que, comentando isso que você falou também com alguns comentários do Sandro, a gente fica bem claro, né? O mercado de compósito no Brasil, ele tem muito para crescer, né? Essa equação não é simples, mas, sem dúvida, a gente tem pessoas muito bem preparadas e eu vejo um futuro, sim, muito positivo para esse segmento. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Pessoal, para finalizar, eu quero repetir o que temos feito em todas as edições desse webinar, né? Por favor, deixem uma mensagem para os profissionais interessados no setor e digam como a SAMP pode contribuir para o aumento do uso de compósito no Brasil. É a hora de vocês também puxar um pouquinho a SAMP e colocar como que a gente pode contribuir com vocês. Tá? Eu diria 2 minutos, confesso que já estourei o tempo, não estou sendo um moderador muito em cima do tempo, mas acho que é importante essa mensagem final de vocês e os agradecimentos. Obrigado. Pode começar pelo Alberto. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a organização da SAMP, né, e já respondendo a segunda questão primeiro, esse tipo de evento já promove o mercado nacional, né, ele vai ficar uma gravação que a gente pode disponibilizar para futuros interessados, né, e outros tipos de eventos. A gente sabe que atualmente por causa do Covid é complicado fazer um workshop presencial, mas esse tipo de evento, esse tipo de tarefa que o próprio professor Sandro faz de divulgação são fundamentais para o crescimento, porque o maior desafio aí é a informação, a falta de informação, né? As pessoas não sabem o que o compósito consegue entregar para elas, né? A partir do momento que ela descobre, o empresário ele fica deslumbrado e é apresentado um novo mundo, né, de inovação. Então, dessa forma, eu convido os interessados a me procurar, né, diretamente no Easy Materiais Avançados e Nanocompósitos, para a gente discutir mais fontes de fomento. A gente tem muito mais discutido que foi apresentado aqui hoje. Foi um papo bem rápido, passou o tempo muito rápido, né? Então isso é bom, né? Então, para discutir com mais detalhes a aplicação deles, a dor de vocês, e estamos disponíveis para trabalhar com fibras naturais, fibras sintéticas, todos os tipos de materiais termoplásticos. E mais uma vez agradeço a atenção de todos também que estão na ligação aí. Obrigado. Obrigado, Alberto. Nós que agradecemos a sua disponibilidade e os seus posicionamentos aqui no webinar. Luísa, por favor, dê sequência. Bom, como mensagem para os profissionais do setor, nós podemos dizer que o investimento na aquisição de conhecimento nesse setor geralmente terá um bom retorno, e todo conhecimento ele carece de organização, de planejamento, de monitoramento e controle, né? Então, é importante, sim, desenvolver um conhecimento técnico nesse campo de materiais avançados, mas é igualmente importante também saber fazer essa gestão desse conhecimento para poder tornar atrativo aí para o setor industrial, e que é o mandante aí, né, final, e que tem o papel relevante no fomento desse conhecimento. Então, estamos aqui, o IPT de portas abertas, caso vocês precisem de algo, e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Luísa. Eu sou de São José dos Campos, sou vizinho aqui do Léo, fico muito contente com a estrutura e o trabalho de vocês, viu? Parabéns. Sandro, por favor, você ficou com a incumbência de finalizar o nosso webinar. Por favor, seus comentários.
Bom, eu acho que a mensagem para os profissionais interessados no setor é que nós temos que trabalhar juntos, temos que trabalhar muito e teremos que trabalhar por muitos anos para melhorar o panorama atual, tá? Temos alguns bons indicadores, tá, que a gente tem que valorizar também a subida de algumas universidades brasileiras nos rankings, por exemplo, da Times, do THE, a USP subiu, enfim, a Unicamp subiu. Nós temos apenas 8 universidades aí nas 800 mais bem colocadas no mundo, tá? E as universidades no Brasil, elas têm um papel fundamental, né, no desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? Bom, o setor de compósito como um todo no Brasil, ele mostrou um grande avanço aí, um grande avanço recente, né? Tanto que foi até criado o BCCM, que é o Congresso Brasileiro de Materiais Compósitos, em 2012. Eu até tive a oportunidade de organizar um em 2016, e que o próximo vai ser em janeiro de 2021, que é o BCCM5, que seria lá em São Carlos, né? Será em São Carlos, só que será no formato online, né? E está aberto, enfim, todos podem participar, então fica o convite, que assim a gente pode criar também uma oportunidade de interação com a academia, né? Entre a academia e a indústria, tá? Aproveito para convidar também os que estão assistindo para o evento que a gente está organizando com a Bepol Sul, que é um ciclo de seminários internacional com pesquisadores estrangeiros, que vai misturar assuntos científicos e tecnológicos. Então, acho que vale a pena. Começa na semana que vem, tá? Sobre a SAMP Brasil, acho que ela pode contribuir nesse cenário brasileiro, propiciando fóruns como este aqui, tá? Fóruns de discussão. Por isso, eu acho que vocês estão de parabéns, estão muito de parabéns. Vocês podem tentar ajudar a estabelecer canais de comunicação entre as empresas e a academia, comunicação direta, tá? Com oportunidades, com lacunas a serem estudadas, enfim, oportunidades vindo das empresas, tá? E participar das estratégias de colaboração, de esforços combinados para a submissão de projetos, ou mesmo de propostas de financiamento externo. E assim vocês estarão ajudando a consolidar esse lindo mundo dos compósitos no Brasil. Eu agradeço novamente, então, Rodrigo, pela oportunidade. Muito bom, Sandro. Parabéns novamente pelo trabalho. Sem dúvida, acho que essa conexão indústria, centro de pesquisa, academia, ela não é somente importante, como é fundamental, né, para o desenvolvimento de tecnologia e retorno para a nossa sociedade. Pessoal, a conversa foi muito boa, passamos o tempo, mas quando a conversa é boa, isso acontece. Eu agradeço muito, Luísa, Alberto, Sandro, e me coloco à disposição para qualquer pergunta ou comentário após a finalização do webinar. Agradeço a nossa audiência, muito obrigado a todos que permaneceram, estamos com mais de 30 pessoas, ou 30 pessoas participando, isso vai para nossas redes sociais. Gostaria de aproveitar para dizer que vá até as redes sociais da SAMP Brasil e também da Almaco, que nós trabalhamos, né, para o desenvolvimento dos materiais compostos no Brasil, e dê a sua curtida, está tendo muito material, muita geração de material bom, e eu espero que vocês gostem. E, inclusive, aproveitem essas redes sociais, esse canal direto de comunicação, para nos dar os feedbacks, sugestões, conversar com a gente, tá bom? Pessoal, obrigado, eu desligo aqui e fico o meu abraço. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado.